Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça em um dos textos mais significativos, complexos e, honestamente, fascinantes de toda a literatura bíblica. Vamos explorar as profundezas e a arquitetura desse documento antigo que continua ecoando através dos séculos. Bora entender do que se trata toda essa grandiosidade? Mas para começar, pensem no seguinte: existe um único pergaminho antigo que muitos estudiosos consideram uma espécie de miniatura exata de toda a biblioteca bíblica. É isso mesmo, há um paralelo estrutural simplesmente incrível entre este texto específico e o cânon completo. Vamos ver como essa matemática literária funciona na prática. Aqui está o nosso roteiro de hoje. Primeiro, a miniatura da Bíblia. Segundo, o cenário histórico. Terceiro, julgamento e consolo. 4. Justiça social e culto. E, por fim, o mistério do servo sofredor. Então, ponto número 1. A miniatura da Bíblia e a sua macroestrutura. 66. Esse é o número mágico aqui. O livro de Isaías contém exatamente 66 capítulos. E por que isso chama tanta atenção? Bom, porque ele se alinha de forma perfeita com os 66 livros que compõem a Bíblia inteira. É absolutamente fascinante observar como um texto tão antigo carrega uma arquitetura tão precisa e tão deliberada. E olha só, a coisa vai além do número total. A primeira seção deste livro tem 39 capítulos, o mesmíssimo número de livros do Antigo Testamento, e foca fortemente naquela mensagem mais pesada de advertência e julgamento diante de crises. Já a segunda seção tem 27 capítulos, espelhando perfeitamente os 27 livros do Novo Testamento. Aí, o tom muda radicalmente, focando no conforto, na promessa e na salvação. Como as fontes apontam, até mesmo o encerramento do livro fala da criação de novos céus e nova terra, que é literalmente o desfecho da biblioteca bíblica. É um espelho literário impressionante. Vamos para a parte 2, o cenário histórico e aquele pano de fundo super tumultuado. A urgência dessa mensagem fica muito clara quando a gente olha para o século 8 a.C. Imagina um verdadeiro barril de pólvora. Em 740 CC, o rei Uzias morre e acontece o chamado do profeta. Logo depois, a geopolítica da região entra em combustão total com a guerra sírio-efraimita em 732, seguida pela devastadora queda de Samaria nas mãos do Império Assírio, que não parava de crescer. Isso em 722. E para culminar, em 701 a.C., acontece o aterrorizante cerco assírio à própria cidade de Jerusalém. As grandes potências estavam engolindo as nações menores num clima de ameaça constante. E é exatamente no meio desse caos absoluto, de intensa pressão geopolítica e medo real de aniquilação, que a voz profética ganha força. E detalhe, o profeta não era só um arauto divino pregando nas ruas. Ele tinha trânsito livre na corte, atuava como escriba. Ele estava lá no centro do poder, vendo os monarcas fazerem e desfazerem alianças super frágeis. E o tempo todo ele advertia que a verdadeira estabilidade exigia uma fundação moral e espiritual muito profunda, e não só uns conchavos políticos e militares com o Egito ou com a Síria. O que nos leva ao ponto 3, julgamento e consolo, a mensagem dividida. A estrutura do texto dá uma guinada impressionante aqui. Dos capítulos 1 a 39, a gente está afundado na crise assíria. A mensagem dominante é de julgamento, de advertência pesada contra as alianças erradas e a corrupção interna. Mas, aí, do capítulo 40 em diante até o 66, há um salto no tempo, projetando o exílio babilônico. O tom se transforma de forma drástica. A narrativa sai daquela urgência de invasão iminente e passa para uma mensagem de consolo profundo, apontando para a restauração de um povo que estaria no cativeiro. E para tornar essa mensagem toda ainda mais palpável, até os filhos do profeta serviam como sinais vivos, caminhando pelas ruas de Jerusalém. Os nomes deles não eram por acaso. Siar de Azub significava que um remanescente voltaria, ou seja, uma promessa de que nem tudo seria destruição. Maer Salal Hasbaz, um nome bem complexo, mas indicava que a pilhagem inimiga seria muito rápida. E o nome Emanuel trazia aquela poderosa garantia de que, apesar de todos os exércitos em volta, Deus estaria com eles. Cada nome era, literalmente, um sermão vivo. Chegamos ao ponto 4. Justiça social e culto, a crítica aos rituais vazios. Logo nos capítulos iniciais, o texto bate de frente com a elite da capital. Existe uma denúncia fortíssima contra um sistema religioso totalmente corrompido pela injustiça social e pela falta de compromisso ético. Eles mantinham festivais de adoração gigantescos com rituais que pareciam perfeitos ali na superfície. Só que esse mesmo sistema estava podre por dentro, porque convivia pacificamente com a desigualdade mais brutal no dia a dia. E o ponto crucial aqui, preste bem atenção.
A crítica não é um cancelamento da religião ou do culto em si. A bronca pesada era sobre a dissociação completa entre o rito sagrado e a vida real. Do que adianta uma cerimônia linda e impecável se na porta de fora as viúvas, os órfãos e os mais vulneráveis estão sendo extorquidos e abandonados? O texto deixa muito claro. A verdadeira conversão exige a prática da justiça, com cuidado real e irrestrito pela vida humana. E, finalmente, o nosso ponto 5, o servo sofredor e o seu mistério duradouro. A partir do capítulo 52, surge no texto um cântico sobre uma figura chamada de o servo sofredor. É uma figura escolhida para trazer salvação, mas de um jeito totalmente impensável para a época. Esse servo não vence usando a força militar, não subjuga impérios com espadas. Pelo contrário, é uma figura que alcança a redenção através de um sofrimento vicário, o que significa assumir a dor no lugar dos outros para garantir a justificação de muitos. E aí vem a grande pergunta que ressoa há milênios. De quem exatamente o profeta estava falando? O ambiente acadêmico e as tradições debatem isso até hoje. De um lado, a gente tem a leitura de um Israel coletivo, onde a própria nação no exílio seria esse servo sofredor, purificando o mundo através do seu sofrimento. Do outro lado, existe a perspectiva de um Messias individual, que é a base da interpretação cristã, onde os detalhes das feridas, do silêncio diante da opressão e da morte batem em cheio com a narrativa do Novo Testamento. É um texto tão rico, mas tão rico, que acomoda e sustenta essas duas linhas de estudo de forma profunda. Bom, a nossa exploração de hoje deixa uma coisa bem clara. A gente está lidando com uma obra monumental. Uma arquitetura com paralelo matemático de 66 divisões, uma análise política super afiada sobre as crises do século 8 a.C. e uma exigência ética atemporal sobre ligar a fé com a justiça social. E isso nos deixa com um pensamento final. Se um único pergaminho antigo esconde tantas camadas de sabedoria, que outras arquiteturas incríveis estão por aí, escondidas em textos milenares, só esperando para serem descobertas? Fica a reflexão. O conhecimento nunca para de surpreender a gente. Até a próxima!